Bom, estamos de volta aqui no ADESG TV, no último bloco do nosso programa, com Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, delegado da ADESG, e também o Dr. José Luiz de Moura Faleiros, juiz da primeira vara criminal em Uberlândia. Doutor, antes do intervalo comercial, eu perguntava ao senhor, ou seja, esses assassinatos estão envolvendo mais jovens ou adultos? Porque acabam caindo na mão do senhor, né? Acabam lá no fórum. Hoje temos a vara especializada, né, de crimes contra a pessoa, que é a vara que conduz o tribunal do júri. Então, quando há uma destruição de vida aí que realmente caracteriza o homicídio, vai para esta vara. Quando há subtração, junto com a morte, ou qualquer outro tipo de crime junto, aí vai para as varas criminais. Por exemplo, o latrocínio, quando rouba e mata, né, ou vice-versa, aí vai para nós lá, como tivemos recentemente nas minhas mãos, aquele triste caso da empresária de uma pizzaria aqui de Uberlândia, né? Isso foi latrocínio, por isso não foi a júri. Mas a grande incidência, lamentavelmente, é de vítimas jovens, pessoas mortas jovens, né? E aí vem o problema que nós nos referimos no bloco anterior, aí respondendo ao doutor Eduardo e a você, Gregório, a questão da venda de drogas, as chamadas biquínias, né? Então vão lá nos acertos, matam mesmo. Essa juventude aí está morrendo sem a menor sombra de dúvida por causa desse envolvimento. Mas temos aí, na parte de agressão, pessoas até mais maduras, não apenas jovens, pessoas mais maduras matando também. Então, isso é muito lamentável. E temos alguns crimes passionais, envolvendo aí desavenças, né, desacertos familiares, que entram na Lei Maria da Penha e que às vezes acabam resultando em homicídio, destruição de vida, né, Gregório, lamentavelmente. Mas há uma porcentagem de jovens vítimas muito grande, muito assustadora, é uma judiação. Tanto que eles chegam lá no processo, a gente olha e já fica imaginando, será quanto tempo de vida esse rapaz terá? Porque mata por pouco demais, né, Eduardo? O sujeito fica devendo na biqueira lá o equivalente a 10 pedras de crack, por exemplo, R$50, ele é cobrado novamente. Na terceira vez eles acabam matando ele. Gera lá uma confusão. Então isso é muito preocupante. São pessoas jovens que poderiam estar no mercado de trabalho, estudando, ajudando a família a melhorar de vida, e eles acabam perdendo todas essas referências, né? Não tem projeto de vida, então se entregam e acabam mortos por causa desses desacertos. Eduardo, agora, deixa eu te perguntar, dentro da ADESG, você acredita que o pessoal é a favor ou não a maioridade penal? Ou seja, hoje é 18 anos, né, doutor? 18 anos. 16 anos, como alguns congressistas querem, você é a favor ou contra? O que o pessoal da ADESG acha? Bom, não vou responder pela ADESG, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu sou contra a maioridade penal, porque, como nós conversamos em outros programas, hoje acabou com a criança, porque com 2 anos, aqui tem quem deveria ser criança já está na escola, já está estudando inglês, com 5 anos já está fazendo informática. Então aquela criança que nós éramos na nossa época não existe mais. E a gente brincava com ir atrás de pipa e biloca até os 10 anos. Fazer papagaio. Hoje não tem isso mais. Com 2 anos já estão com compromisso, né, de vida. E o adolescente hoje que mata, que assalta, ele é muito mais perigoso do que qualquer adulto. Ele hoje com 14 anos está escolado. Eu acredito que tem que ter, não vou dizer assim, uma punição igual tem para o adulto, mas esse adolescente tem que ser feita uma ressocialização dele. Tem que recuperar esse adolescente, não é punir ele, mas tem que recuperar ele. Mesmo porque, né, doutor, a gente não tem, o poder público, não só municipal, mas o estadual e o federal, não tem nenhuma instituição que possa fazer esse trabalho. Então essa é uma questão muito delicada, Gregório, porque veja bem, Uberlândia hoje, né, nos últimos anos, conseguiu montar uma estrutura de sistema prisional e de reeducação de adolescente, diante da realidade brasileira, fantástica. Porque nós tínhamos em Uberlândia, recentemente, uma cadeia e mais nada. A cadeia eram as dependências das celas lá da 16ª Delegacia de Segurança Pública, uma verdadeira pocilga, né? Na época o doutor Ramon era o delegado regional, quanto sofrimento, quantas rebeliões, que não tinha condições de salubridade, não tinha nada. Aí veio a construção da colônia penal Jaci de Assis, que depois foi transformada em presídio Jaci de Assis, que hoje tem a ala de presos do sexo masculino e do sexo feminino, e também a ala para presos provisórios, o que fez desativar as celas da 16ª. Tivemos a construção da penitenciária Pimenta da Veiga e a construção do CESEU,
que é o Centro Socioeducativo de Adolescentes, em substituição ao antigo Cisaú, que ficava ali na Avenida Rondon Pacheco. Então nós temos uma estrutura carcerária e socioeducativa de primeiro mundo, se formos comparar o que tem no Brasil. Mas isso não basta, não é suficiente. Então, se nós tivermos a redução, como o doutor Eduardo disse, da idade de 18 para 16 anos, o que vai acontecer com essas pessoas de 16 e 17? Vão ser colocadas no sistema prisional que não está recuperando ninguém, né? Então, tem que ser repensado realmente o problema do adolescente. Mas a pura e simples redução da idade ou da menoridade penal, na minha visão como na dele, não vai reduzir a criminalidade. Gregório, o que nós precisamos é trabalhar esses adolescentes de uma maneira efetiva, recuperando-os dentro do contexto realístico do Brasil. E para começar o combate desta questão e encarar de frente essa realidade, o Estado brasileiro, juntamente com os Estados federados, Minas, Goiás, São Paulo, etc., e os municípios, tem que começar a pensar na construção de equipamentos de saúde pública para tratamento da dependência química. Aí nós vamos começar a mexer na estrutura, tratar esses jovens, auxiliando a família para a desintoxicação química e fazer um trabalho de base, de conscientização, uma luta incessante nas escolas e junto às famílias para que o adolescente não entre nesta tragédia que é o uso da droga, né, principalmente do crack. Aí nós vamos começar a melhorar e depois dar um tratamento digno ao adolescente para que ele saia de fato da criminalidade, porque colocar o adolescente junto com o preso adulto vai formá-lo na criminalidade, porque o sistema prisional ainda é deficiente. Bom, infelizmente o nosso horário já acabou. Ó, meia hora passa voando e ninguém vê. Mas eu gostaria de convidá-lo novamente, se o Eduardo me permite, que o Eduardo é o dono do programa, eu fico só aqui no meio, só metendo o meu bedelho. Mas eu gostaria de convidá-lo porque tem uma questão que muita gente não entende, que é a questão legal, a questão jurídica. Que muita gente fala assim, a polícia prende, o delegado instaura o processo e o juiz manda soltar. Mas isso é para um outro programa, viu, doutor? Assunto interessantíssimo esse. Porque o pessoal fica em casa sem entender, porque os programas, igual eu falei, do Marquinhos Maracanã, do André Potinho, do Amarildo Maciel, da Cássia, do Gui Boaventura, todo mundo fala assim, prendeu. De manhã o cara foi preso 10 horas da manhã, 11 horas ele foi solto, 2 horas ele voltou a ser preso, 3 horas ele está solto, 7 horas a polícia prende ele de novo. E se soltar, ele ainda vai cometer um crime no mesmo dia. Isso precisa ser repensado de fato. Muito sério o problema. Obrigado pela presença no programa, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para vocês e aos telespectadores. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Conversei no programa A10 na TV hoje com o doutor José Luiz de Moura Faleiros, juiz da primeira vara criminal de Uberlândia, e também com o Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, que é o delegado da DESG na região. Muito obrigado. A DESG Delegacia Uberlândia convida Mesa do Adesguiano. Venha curtir uma noite nas estrelas com chopp gelado e uma boa prosa com seus colegas. Dia 30 de março a partir das 19 horas no terraço do Hotel Presidente. Informações 3234-2700.